em Hebreus, capítulo 3, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 19. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós, diante da Tua palavra neste momento, mais uma vez esta noite, pedimos pela Tua orientação. Pedimos que o Senhor nos abençoe, porque dependemos do Teu agir, ó Pai, para que a Tua palavra tenha efeito sobre as nossas vidas, penetre no mais íntimo do nosso coração. Nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito nesta noite, Senhor. E por isso pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos direcione, nos console, nos exorte, que a Tua palavra, Deus, com o poder pela qual nós cremos que tem o Teu Espírito para fazê-la em nós, que nós sejamos pessoas diferentes ao terminarmos esta reflexão, diferentes pela transformação que o Senhor pode causar em nós, ó Pai. Que o Senhor converta os corações, que o Senhor salve aqueles que ainda não estão, ó Deus, diante do Senhor. Este é o nosso clamor, ó Deus, com gratidão que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.
Irmãos, quando nós observamos a geração que nós estamos, é muito fácil de você identificar o quanto as pessoas estão se distanciando de Deus. Obrigado, Jatier. O quanto as pessoas estão colocando outras coisas ou outras pessoas no lugar que deveria estar Deus em suas mentes e seus corações. Podemos ver então, como ocorreu há um tempo atrás, a febre que se tornou para a maior parte de adolescentes e alguns jovens, uma banda sul-coreana, que se tornou febre no nosso país, e todos, adolescentes, crianças, queriam ouvir e começaram a ouvir essas músicas, espalhar as letras, e chegaram ao ponto de, como você já viu em outros momentos, de adolescentes e crianças enfrentarem uma fila na rua, na chuva, no frio, e passarem fome. Para quê? Simplesmente para poderem assistir um show. Você pode dizer, mas é algo tão simples, é algo tão comum. Talvez alguns de nós já tenham até feito isso em algum momento da sua vida, da sua história, mas quando olhamos mais a fundo, vemos que no coração de alguém que está enfrentando o frio, ou o sol, a fome, o sono, o desconforto, para conseguir um objetivo tão superficial como este, você tem que encontrar a motivação que esse coração tinha para que ele então chegasse nessa atitude. Qual é a motivação que leva alguém a fazer isso? A se sacrificar para poder ouvir um show, para poder ouvir uma música, para ver um artista que ela tanto gosta. Na frase de um filósofo cristão, ele diz: a alternativa para o teísmo não é o ateísmo, mas a idolatria. A alternativa para o teísmo não é o ateísmo, mas a idolatria. O que ele quer dizer com isso? Que a alternativa para a crença em Deus não é afirmar então que Deus não existe, mas é substituí-lo no coração por qualquer outra coisa ou por qualquer outra pessoa, idolatria. E nós encontramos muitas pessoas que estão distantes de Deus, estão se afastando do Senhor, estão deixando de adorar o Deus verdadeiro, para que em suas mentes e corações se instale qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Estão se tornando idólatras. Cristãos estão se tornando idólatras. Como é que eu e você podemos identificar se nós fazemos parte desse grupo? Como é que eu e você podemos então entender se nós estamos fazendo algo errado diante do Senhor? Basta eu me perguntar para mim mesmo, eu questionar meu coração: será que eu estou disposto a me sacrificar pelo reino de Deus? Será que eu estou disposto a me entregar pelo Senhor Jesus? Qual é a motivação que te trouxe aqui hoje? Qual é a motivação que te faz levantar todos os dias para fazer o que você faz na sua rotina? O que brilha mais na sua resposta é aquilo que está te direcionando. E nós precisamos pensar sobre essas nossas motivações, porque é diante desta fragilidade nossa que a palavra do Senhor na carta aos Hebreus nos ensina, desafiando a mim e a você a crer apenas na supremacia de Cristo Jesus. E quando eu digo supremacia de Cristo, eu estou dizendo então que a sua superioridade, ela é incontestável. Ou seja, que Ele está acima de tudo. Eu estou dizendo que a palavra vai nos ensinar exatamente isso em todas as áreas. Porque quando você fala sobre idolatria, nós vemos na nossa geração atual, você viu talvez há anos atrás, mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que isso já existe desde sempre, desde Gênesis 3, desde o início da humanidade. E o Antigo Testamento está cheio de exemplos para nós, de casos quando Israel abandonava o Senhor e passava
à idolatria, porque nós tínhamos uma mistura de povos. Israel estava em contato com outros povos pagãos, que adoravam outros deuses, e nesta mistura de povos, eles acabavam deixando de servir ao Senhor e acabavam adorando outros deuses. É muito interessante de pensar nesta questão, porque a permissão de Deus para que Israel estivesse no meio de outros povos era para provar o seu povo, era para provar a fidelidade daquele povo. E em diversos momentos, na inconstância de Israel, os altos e baixos, eles deixavam ao Senhor e voltavam à idolatria. Deixavam ao Senhor e voltavam à idolatria. É interessante pensar nisso porque nós estamos no meio de outros povos. Na nossa família existem outros povos, vamos dizer assim, que são idólatras, que participam de religiões pagãs, que participam de seitas. E a prova que nós temos então nesses momentos é demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Quando você lê a carta aos Hebreus, você tem que entender que o autor está escrevendo para esse povo, que tem esta bagagem de pano de fundo. Ele está falando aos israelitas, que são descendentes desses que viveram no Antigo Testamento. E então a carta aos Hebreus ela é recheada de história, ela é recheada do Antigo Testamento, ela é recheada da lei, é recheada do sacrifício, para que você possa entender que este povo que estava ouvindo, eles tinham uma bagagem da lei para eles poderem então obedecer agora no Novo Testamento aquilo que o Senhor trazia por meio de Cristo Jesus. A carta começa falando, você pode observar comigo no capítulo 1, se a sua Bíblia tem aqueles trechos em negrito que são destacados pelos editores, você vai observar no capítulo 1 que a exaltação do povo hebreu, do povo de Israel, não estava sendo ao Senhor, mas estava sendo aos anjos. Israel estava dando maior atenção à existência ou à função dos anjos do que ao próprio Deus, e o autor começa falando com eles sobre isso, porque eles estão deixando de olhar para o Senhor e estão passando a viver em idolatria. Mas não é somente aos anjos que ele fala, mas então no trecho que nós fizemos leitura, que nós vamos centrar a nossa mensagem, o autor aos Hebreus, ele vem falar então sobre o olhar de Israel para Moisés. Veja comigo então que interessante a maneira como o autor começa falando no capítulo 3, ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, aquele o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. O autor está falando então sobre a ação de Moisés, o trabalho de Moisés em toda a casa de Deus, em todo o Israel. E ele está dizendo aqui, sim, recordando ao povo de Israel a supremacia de Cristo Jesus sobre todo e qualquer nome, enfatizando aqui o problema maior que eles tinham com relação ao nome de Moisés. Moisés era um homem que trabalhava bastante para o Senhor, um grande servo que teve inúmeros momentos, inúmeros episódios registrados no Antigo Testamento pela sua importância. Você se lembra comigo então em Êxodo que o Senhor levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Moisés então é desafiado por Deus para que com coragem ele vá diante do faraó e ele então tire o povo daquela escravidão. Ele o consegue, tem êxito pela graça de Deus, mas ele não para por aí. A palavra do Senhor nos mostra que ele continua, ele leva o povo até o outro lado do Mar Vermelho a pés enxutos. Eles atravessam o deserto, eles ficam caminhando pelo deserto por 40 anos. E é por isso que no versículo de número 5, o autor então ainda falando sobre esse serviço de Moisés, ele diz: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele está ressaltando aqui, ele era mesmo fiel, ele serviu ao Senhor com muito empenho,
Porque Moisés estava disposto a se sacrificar pelo Senhor. A motivação de Moisés em todos os momentos da sua caminhada era agradar a Deus. Era glorificar ao Senhor que havia então o chamado. Em toda a casa de Israel, em toda a casa de Deus, Moisés cumpriu com as suas funções. Porém, você se recorda comigo da história que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo ficou abaixo daquele monte sob a liderança de Arão, o irmão de Moisés. Você se lembra o que aconteceu quando Moisés desceu daquele monte? Aquele povo que estava aguardando naquele momento não foi capaz de esperar o tempo de Deus, a instrução do Senhor. E imediatamente o povo disse: vamos reunir todo o ouro que nós temos e vamos construir o nosso Deus. Quando Moisés desce daquele monte, ele se depara então com Israel adorando a um outro Deus, adorando a um bezerro de ouro. E é interessante você observar esta atitude de Israel com tanta ingratidão, porque eles haviam sido libertados de uma opressão tremenda no Egito, que quando o Senhor então ouvia o clamor do seu povo, ele os abençoava. Que Israel demonstra para nós a fragilidade humana, na motivação que eles tinham naquele instante, dentro dos seus corações, que os fazia tirar Deus do centro, para colocar aquilo que para eles era mais importante, a segurança de algo visível, que era um Deus visível para eles, que foi aquilo que eles acabaram construindo. Deus é muito misericordioso. A história de Israel nos lembra isso, porque você se lembra comigo que quando Deus viu que o seu povo estava passando fome no deserto, Deus não falou para eles: plantem, que eu vou abençoar a colheita de vocês. Cuidem dos animais de vocês, do gado de vocês, que no tempo certo vocês vão poder então comer da carne desses animais. Não, o povo clamou e Deus fez o alimento vir do céu. Deus sustentou o seu povo. Deus saciou a fome, saciou a sede. Deus jamais deixou de cuidar daqueles que são seus. Por isso Moisés é sim importante, porque ele foi ali o representante de Deus no meio de Israel. Ele estava direcionando o povo, mostrando: Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. Por isso que o autor aos Hebreus, mais uma vez, quando você chega ao capítulo de número 11, você observa então ele fazer uma lista de homens e mulheres, aos quais ele chama de heróis da fé. Pessoas que enfrentaram grandes desafios, e entre eles está o nome de Moisés. Moisés, então, que foi responsável por toda esta trajetória com o povo de Israel. É interessante, então, lembrar que este servo do Senhor liderou o povo em todos esses momentos, mas há um episódio que eu gostaria de destacar a mais neste momento sobre este servo, que foi quando Israel estava caminhando e serpentes foram enviadas pelo Senhor para picar aquele povo. O texto fala sobre serpentes abrasadoras, que quando eles foram picados, eles morreram. As pessoas estavam morrendo por causa da picada dessas serpentes, e Deus orientou a Moisés: construa uma serpente de bronze e pendure ela no madeiro, e ordene que Israel olhe para esta serpente. Todo aquele que nela olhar será então curado. O que aconteceu? Exatamente como a palavra de Deus foi dita. Israel olhava para a serpente de bronze e eles eram imediatamente curados. É interessante de observar todos esses momentos na história de Israel através de Moisés.
libertação do Egito, alimento que caía do céu, porque ele mandava o maná, ele mandava as codornizes. Você observa esta serpente de bronze que Deus mandou ele construir. Mas além de tudo isto, nós observamos o que o Novo Testamento vem completar para nós desta revelação de Deus. Isto vem nas palavras do próprio Cristo, que em João, no capítulo 3, o Senhor Jesus diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha só que interessante, então, quando você olha toda a história de Israel, e aqui eu ressalto a você, se você nunca leu o Antigo Testamento, eu ressalto para você a importância de você entender o que estas histórias ensinam, porque elas não apontam para aquelas histórias somente, elas apontam para frente, elas apontam para o Messias, elas apontam para Cristo Jesus. Então veja, seja a libertação do Egito, seja o pão que era dado pelo Senhor, que vinha do céu, a comida que vinha do céu, ou seja, a serpente de bronze, não apontavam para Moisés, mas apontavam para Cristo. E por isso o autor aos Hebreus vem no capítulo de número 3, no versículo de número 5, dizer então: Moisés era sim fiel em toda a casa de Deus, em todo Israel, porém acima da casa está aquele que a estabeleceu, porque ele vem dizer que como servo ele estava ali para testemunho de todas as coisas que haviam de ser anunciadas, para testemunhar sobre Cristo Jesus, em quem ele confiava, em quem ele estava depositando a sua esperança em todos os momentos. Porque ele tinha a promessa do Messias, a promessa da redenção havia sido dada ainda a Abraão, antes da lei. Isso foi passado de geração em geração. Por isso nós podemos afirmar que a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo sobre todo e qualquer nome. Não existe um nome que seja maior do que o nome de Cristo Jesus. Não são os anjos maior do que Jesus Cristo. Não é Moisés maior do que Jesus Cristo. Não é Maria maior do que Jesus Cristo. Não é Hernandes Dias Lopes maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único digno de nossa adoração. Porque Ele é Deus. Porque Ele se encarnou, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Os outros, nenhum deles fez isso, os outros apenas serviram ao Senhor ou servem ao Senhor. No versículo de número 9 do capítulo 2, o próprio autor aos Hebreus, ele diz: por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte, ele foi coroado de glória e honra. Assim como Paulo fala aos Filipenses no capítulo de número 2, quando fala da humilhação de Cristo e da exaltação dele, ele então diz: ele se humilhou, abrindo mão de sua glória, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor. Os hebreus possuíam dificuldade de olhar para Cristo e de entender que Ele é o Messias e que Ele estava acima de anjos, de qualquer ser celestial, do que o próprio Moisés,
ou de outros exemplos de líderes do Antigo Testamento, sejam os profetas, e isso estava os levando à idolatria. Hoje não é diferente. A nossa geração continua com a mesma prática, porque a nossa geração continua com a mesma fragilidade. E você encontra hoje pessoas que exaltam tanto o nome de pessoas, que exaltam tanto o nome de pastores, que exaltam tanto o nome de líderes religiosos, porque eles estão na mídia, porque eles pregam bem, porque eles ensinam bem, que essas pessoas, ao invés de adorar a Deus, estão adorando aos homens. Sem falar quando nós encontramos pessoas que abandonam a adoração a Deus para olhar para artistas, para olhar para YouTubers, quanto que as nossas crianças estão assistindo os canais e aprendendo mais conteúdo com YouTubers do que nas próprias Bíblias. Quando nós demandamos mais tempo a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, mais do que a Deus, nós estamos dando espaço no nosso coração para que a nossa idolatria se instale e para que ela cresça dentro de nós. Como é que você pode identificar se você é um idólatra? Se você está sofrendo com esta fragilidade humana, olhe para o seu coração. O Senhor está falando conosco nesta noite, para nos tratar, para nos fazer voltar para Ele. E nós precisamos examinar o nosso coração para ver se nós estamos dispostos, não a fazer qualquer coisa por um youtuber, por um pastor famoso, por um artista, não, fazer qualquer coisa, se sacrificar pelo reino. Você está hoje disposto a se sacrificar por Cristo Jesus? A resposta que você deu a você mesmo, na sua mente, é a prova de que você sabe se você hoje está idolatrando algo ou alguém. Que você não precisa estar com um nome específico, né? Idolatria você pode colocar qualquer coisa material, você pode chegar a idolatrar até um filho. Qualquer coisa que você está disposto a demandar mais tempo do que para Deus, você está deixando o Senhor de lado e possivelmente está criando espaço para uma idolatria. Mas o Salmo 146, no versículo de número 3, ele nos exorta: não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Não existe salvação em homem algum. Utilizando o texto que o presbítero Jatir leu conosco no início deste culto, Salmo de número 27, onde Davi, então, ele exalta ao Senhor pela certeza de que não existe outro refúgio e que não existe outra salvação a não ser no Senhor. Nós precisamos examinar se nós cremos nisso. Porque apenas Cristo Jesus, então, é digno de toda a honra, porque é pelo seu sacrifício que nós encontramos a redenção para os nossos pecados. Porém, nós podemos observar neste texto também, não só a supremacia de Cristo sobre todo nome, mas a supremacia de Cristo sobre todo ensino. O autor aos Hebreus, ele vai então repetir aqui para nós, do versículo 7 até o versículo 11, um salmo. Ele está aqui mencionando o Salmo 95, eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura, nós vamos refazer aqui neste instante. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11, ele diz então: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso,
me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A palavra do Senhor está nos fazendo mais uma vez olhar para a história, para aprender com os erros de Israel. 40 anos foi o tempo que eles passaram então no deserto, com o Senhor permitindo situações que provava a fidelidade deste povo. Mas como nós sabemos, se conhecemos a história e lembramos de alguns episódios, eles foram ingratos, se rebelaram, murmuraram, falaram: então vamos voltar para o Egito, porque lá estava melhor do que este local que o Senhor nos deixou para morrer sem água e sem comida. Ingratidão de um povo que havia sido liberto de uma opressão tremenda por 400 anos que passaram no Egito. Porém, nós vemos que o Senhor então demonstra a sua ação para com aqueles que não são fiéis a Ele porque não creem, que não obedecem, pois como Ele diz no final do versículo de número 10, não conhecem os seus caminhos. Pois aqueles então que não adoram porque não têm fé no Senhor. Ele está dizendo que esses, por causa disso, têm o coração endurecido. Israel estava com o seu coração endurecido, porque nós vemos a história nos mostrar que nem todo israelita foi salvo pelo Senhor. Porque não basta ser descendente de Israel, é preciso crer, porque a salvação vem pela fé. Como diz Paulo aos Gálatas quando menciona Abraão. Abraão então foi aquele que recebeu a promessa da terra prometida, e ele então foi salvo não por causa das suas obras e não por qualquer descendência, mas por causa da sua fé. E então Israel, quando começa Hebreus, ele se torna não uma família, mas um povo, mas dentro desse povo nem todos foram salvos, porque nem todos depositaram fé no Senhor. Nem todos acreditavam em Deus, porque não basta ser descendente de uma família de pessoas que têm fé para você ser salvo. É preciso você acreditar, é preciso você se entregar ao Senhor para que você então seja também salvo. Israel estava ouvindo o Senhor, sendo provado pelo Senhor, mas muitos entre aqueles que caminhavam no deserto não acreditaram e provocaram a ira do Senhor. O que Deus fez com aqueles que provocaram a sua ira e não confiaram em sua palavra? Versículo de número 17 ensina para nós: e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? A palavra do Senhor, ela diz para nós que muitos daqueles que estavam caminhando por 40 anos no deserto não chegaram na terra prometida. Mas eles eram israelitas, por que eles morreram? Porque Deus pesou a sua mão sobre aqueles que não acreditavam nele. A morte desta porção de Israel no deserto significa para nós juízo. É o juízo de Deus sobre aqueles que não acreditam nele, porque terra prometida é símbolo para nós de eternidade. É símbolo de descanso, é símbolo do descanso eterno que Jesus Cristo conquistou para nós com a sua ressurreição. Por isso, quando nós vemos o autor aos Hebreus falar isso no Novo Testamento, trazendo aquilo que o Antigo então ensina, você veja o quanto é importante você ler a palavra e ler o Antigo Testamento e entender que tudo o que era escrito lá aponta para Cristo, para a redenção em Cristo e para o juízo que vem sobre aquele que não crê em Cristo Jesus. Porém, nós vemos então que Israel mostra para nós que a incredulidade estava habitando em seus corações. Esta é a exortação neste trecho
no versículo de número 12, onde ele exorta aos hebreus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste dos Deus vivo, como aconteceu com aqueles com o coração endurecido ainda no deserto. Incredulidade nada mais é do que um coração que não acredita em Deus, porque nesse coração está cheio de qualquer outro ensino. Nenhum coração está vazio. Ninguém está aqui e diz assim: não, eu não penso em nada, não creio em nada. Em algo você crê. Se você diz que você não crê em Deus, é porque você tem uma teoria por trás. É porque você tem um ensino por trás. Então você tem uma filosofia de vida. Por isso, quando nós falamos de incredulidade, nós não falamos da ausência de ensino, muito pelo contrário, é de preenchimento de corações e mentes com qualquer outro ensino que não seja a palavra, promessas e as certezas que o Senhor nos dá. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre a supremacia de Cristo, não somente sobre todo nome, mas também sobre todo ensino. Porque o Evangelho de João, ele reforça para nós que Jesus Cristo é o caminho, e Jesus Cristo é a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão através dele. Por isso nós precisamos ficar atentos em quais ensinos estão em nossos corações. Temos que estar com os ouvidos abertos para as palavras que o Senhor nos diz, porque Ele tem, como diz em João capítulo 8, verso 68, Ele tem as palavras da vida eterna. Não existe outro caminho que vá te conduzir à eternidade, no descanso eterno de Deus, se não for Cristo Jesus. Não crer em Cristo, não crer no ensino da palavra, nos afasta de Deus e nos torna então incrédulos. Voltamos a mais uma fragilidade de qualquer ser humano que os israelitas tinham em seus corações, que nós precisamos pensar se existe dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo exortou sobre este tempo em que nós chegamos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse sobre esta geração que nós também vivemos, quando ele falou que estes não suportariam a sã doutrina, não suportariam a verdade, não suportariam os ensinos da palavra, mas iriam atrás apenas dos ensinos que são confortáveis aos seus ouvidos. Pense comigo um instante, se esta realidade já não é isso que nós vivemos, talvez não só hoje, mas há muito tempo. Quantas pessoas que você convidou para vir à casa do Senhor, quando você lembrou a elas que este local é um local onde você vai estudar a palavra, que a palavra vai confrontar o pecado dela, que a palavra vai fazer com que ela entenda que ela precisa endireitar os seus caminhos, que ela precisa abrir mão dela mesma para servir a Cristo. Na hora que ela ouviu sobre isso, ela disse: eu não quero saber isso. Porque a verdade hoje em dia ela é subjetiva, não é absoluta para esta geração. Você cria a sua verdade, o outro cria a outra verdade, o seu vizinho cria outra verdade, do jeito que eles querem, e está tudo bem para esta geração, mas não está tudo bem para a palavra de Deus, porque esta é a verdade absoluta. Essa palavra ela não é subjetiva. Não é subjetivo eu dizer a você que Jesus Cristo está acima de todo nome, que Jesus Cristo está acima de qualquer ensino. Não, essa verdade é absoluta. Porém, assim como muitos entre os israelitas no deserto, que ouviam a palavra de Deus e a rejeitavam, você e eu podemos ouvir a palavra de Deus e também a rejeitar. Rejeitaremos, porém, com a certeza da consequência que a própria palavra deixou muito clara para nós, que pode recair sobre as nossas vidas.
Porque muitos da nossa geração rejeitam a verdade do Senhor para buscar uma mentira satisfatória, para buscar uma ilusão que é confortável, para buscar uma mensagem na internet que as faz chorar e que as faz ficar feliz depois naquele momento, mas que não confronta. Porque é uma mensagem que contém uma graça barata, que não fala de arrependimento, que não fala de pecado, que fala apenas que você pode viver do jeito que você está, porque Deus é um Deus de amor. E a igreja está aceitando esse tipo de ensino, sem ao menos ser críticos, para não se deixarem enganar por qualquer ensino. Muitos da nossa geração estão rejeitando as verdades e por isso você encontra muitas igrejas por aí que estão cheias porque em muitos lugares não se prega a verdade. E você encontra muitos lugares, não digo que são todos, nunca generalizamos, mas muitos lugares onde as igrejas estão vazias ou estão se encerrando, utilizando mais uma vez a fala do presbítero Jatira aqui no início, das igrejas da Europa, das primeiras igrejas que se fecharam porque deixaram de servir ao Senhor, porque as pessoas não queriam mais ouvir a verdade. A palavra do Senhor afirma sobre a supremacia de Cristo. Cristo é superior a qualquer nome, está acima de qualquer nome e de qualquer ensino, de qualquer filosofia que você venha ouvir, que você venha aprender ao longo da sua vida. Porque Cristo Jesus foi quem se sacrificou por nós, o Deus encarnado que morreu no nosso lugar, e então Ele ganhou o direito de receber toda a nossa adoração. Ele pagou o preço no nosso lugar, para então apresentar diante do Pai e libertar-nos da nossa escravidão, dos pecados. Nós vamos encontrar ainda muitas pessoas vão tentar te enganar. Muitas pessoas vão tentar te fazer desviar do caminho. Vão falar: não busque este Deus, não leia esta palavra, olha este falso evangelho, como ele é mais bonito, como ele é mais fácil, como ele é mais leve para você. Porém, se nós desejamos servir ao Deus verdadeiro, é pela fé que nós vamos conseguir. É pela fé nesta palavra que nós vamos conseguir. É pela fé neste Cristo que se sacrificou no nosso lugar, que nós vamos conseguir servir e encorajar outras pessoas a não abandonar o caminho. Como ele diz então: cuidado para que não haja qualquer um dentre vós um coração repleto de incredulidade. Versículo 13, ao contrário, exortem a vocês mesmos mutuamente, para que então, no dia que se chama hoje, nenhum de vós seja endurecido pelo pecado. Irmãos, a idolatria pode ser reconhecida facilmente. Talvez até este momento, até esta noite, a idolatria estava no seu coração escondida, estava com uma máscara de beleza, trazendo uma ilusão de satisfação para você, e Deus te incomodou nesta noite para que você possa voltar para Ele, porque você examinou o seu coração e percebeu que estava no seu coração as coisas terrenas com mais espaço do que aquelas coisas que vêm do alto, do que os ensinos do Senhor, do que a adoração ao nosso Deus. Se você adora a Cristo Jesus e somente a Ele, você pode identificar se você está se enquadrando neste grupo pela sua motivação, pela sua disposição, pelo seu empenho em se sacrificar pelo seu Senhor. E então, encerrando esta reflexão, eu pergunto mais uma vez a você: você hoje está disposto
a servir ao Senhor com todas as suas forças? Você está disposto a se sacrificar pelo reino de Deus, a dar a sua vida pela igreja do Senhor Jesus, para que a igreja continue, para que a igreja então espalhe o evangelho por todos os lugares? Isto é ser discípulo de Cristo Jesus. Aquele então que abriu mão da sua vontade para seguir então ao seu mestre, tomando a sua cruz. Com isto, irmãos, eu quero deixar a vocês alguns desafios. Se o risco de nós sermos enganados é grande, talvez isso cada vez se torne maior pelo acesso à tecnologia, acesso à informação de diversas formas. Para você não ser enganado, você precisa estar atento à palavra do Senhor. Eu desafio você a começar a ler a palavra de Deus, a ouvir mais a palavra do Senhor, a voltar à igreja para você ouvir as pregações, os estudos, tirar as suas dúvidas nos momentos de estudo, nos momentos de escola dominical, porque é só ouvindo da palavra que você vai se blindar dos falsos ensinos. Mas um segundo desafio que eu quero trazer a você é para que você então, entendendo a palavra do Senhor, você rejeite com todas as suas forças, todas as fábulas, filosofias, todas as doutrinas que vão contra Cristo Jesus, que vão contra a palavra do Senhor. Se você quer servir a Deus, você precisa então, com sabedoria, levantar esta bandeira de que a palavra do Senhor é a verdade absoluta. E o meu terceiro desafio a você nesta noite, que crê na supremacia de Cristo: pregue o Evangelho. Conte às pessoas sobre Jesus Cristo. Conte às pessoas que Ele salva. Conte às pessoas que o nome dele está acima de qualquer outro nome. Conte às pessoas o que a palavra te ensinou. Conte às pessoas o que é que Deus fez em você. Conte às pessoas o seu testemunho, como Deus transformou a sua vida, para você se tornar hoje um servo ou uma serva do Senhor. E assim então, glorifique, exalte e louve aquele que é digno de toda a nossa adoração. Feche os seus olhos, que eu quero orar com você neste momento, para nós agradecermos ao Senhor, porque nós sabemos que estamos aqui nesta noite, porque o Senhor nos chamou para nós ouvirmos a sua palavra e falou conosco, neste momento, nos exortando e então encorajando para nós continuarmos o nosso serviço à igreja. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos neste instante, ó Pai, agradecer ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos, ó Pai, pela clareza da tua palavra e nos lembrar que não existe nada nem ninguém que esteja acima do nome de Cristo Jesus. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos erros. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Quantas vezes nós idolatramos as nossas famílias, idolatramos o nosso trabalho, idolatramos o dinheiro, idolatramos outros líderes religiosos e deixamos o Senhor de lado, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, nós ouvindo a Tua palavra, nós queremos restauração, ó Pai. Por isso pedimos ao Senhor que nos dê capacidade para isso através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê da Tua graça, que o Senhor nos fortaleça, para nós então podermos servir e adorar somente ao Senhor. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.